Léo, você pode colocar Mateus 28, 19? E depois fica engatilhado em João 20, 18 e 19. Graça e paz, amados, bom dia. Eu estava lembrando, quando a pastora Val estava ministrando, que vocês perceberam que a gente quase não fala de dinheiro aqui na frente, né? Quem percebeu isso? É raríssimo. E eu me lembrei que às vezes a gente estava conversando no carro, que quando a gente não fala sobre as coisas, ou fala muito ou não fala nada, né, muito enche a paciência e nada desvia o povo. Porque estava conversando sobre isso. O povo de Israel, quando não era ensinado, toda vez que o povo de Israel não tinha ensinamento, ele abandonava os princípios de Deus. Aí fazia o que queria, aí Deus tinha que corrigir, tinha que levantar alguém, lembrar, ensinar, e o povo voltava. Eu não sei se você está fazendo isso aqui agora, mas que Deus possa falar no nosso espírito. Amém? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 20, por favor, Léo. Começa do versículo 18. João 20, 18. Diz assim: Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava que ele lhes dissera estas coisas. Pode botar, querido. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Onde é que eles estavam? De que forma? Eu não entendi. Com o quê? Quanto tempo esse pessoal andou com Jesus? Quanto? Era para estar desse jeito? Não, né? Eles estavam com medo de um grupo religioso, judeus, mas vamos para frente. Veio Jesus, já ressuscitado, pôs-se no meio deles e disse-lhes o quê? Sai daí, deixa ele ter medo, para com essas bobeiras aí. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Só isso? Pode botar, Léo. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. O que tinha nas mãos e no lado de Jesus? Marcas do quê? A pastora Val estava lembrando vocês de algumas coisas, e Jesus também estava lembrando os discípulos de outras, mas esses fatos aqui eram bem recentes. Tinha acabado de acontecer. E já tinha esquecido, imagina o resto. E o que aconteceu no meio dos discípulos? Eles se alegraram com o quê, pessoal? Ao verem o Senhor. Pode ir, Léo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Opa! 2 vezes. A coisa mais rara na Bíblia é você ver a Bíblia repetir 2 vezes a mesma verdade, seguida. Mas Jesus repetiu. Tem um motivo. Ele disse novamente, paz seja convosco. De repente ele falou uma coisa que os discípulos tinham entendido em parte não, e fez uma ordem, deu uma ordem que está ligada com Mateus 28, que é uma das ordens mais desafiadoras que existe para a igreja desde esse dia.
há mais de 2000 anos, 2023 anos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se você lembrar que Jesus uma vez falou, eu vos envio para o meio de lobos, como cordeiros, e muitos outros envios. Jesus fez vários envios no período que ele estava aqui na terra. Enviou os 70, enviou pessoas para a casa de alguém, né? Ele mesmo foi porque ele veio enviado. Você começa a perceber que não tem muito sentido isso. Não tem. Discípulos dispersos, escondidos, logo depois da crucificação, receber uma ordem dessa, eu vos envio e vai. Falar para pessoas que estão com medo, se escondendo, algo desse tipo não faz sentido. E eu queria fazer 3 perguntas para você hoje. De que maneira esse grupo de discípulos encontraria força para se recompor e pôr em prática uma ordem de tamanha envergadura global? Segunda pergunta: como que esse grupo, que havia um negado, outro traído e o resto se escondido, vai proclamar agora, com ousadia, um evangelho que exige coragem, oposto do medo? Terceira pergunta: como Jesus, depois de tudo isso, só um parênteses, se sentiu quando viu esse troço aí? A pessoa, ele põe a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, Pai meu. Ele falou no outro contexto, mas eu estou falando aqui agora, né? Meu Deus do céu. Meu eu do céu, né? Como que esse Jesus vai se comunicar com esse grupo de pessoas, transformando sua vida a ponto deles abraçarem essa missão de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento? Interessante, se você for ver desde o início da Bíblia até o final, essa palavra aparece o tempo todo, somos enviados. Aqui está acontecendo um texto específico do maior envio que já aconteceu na história do universo. Só que esses discípulos estavam trancados, com portas fechadas, com medo. É o que acontece com você, muitas vezes. Tua porta está trancada, tua vida está com medo e você está recluso. Mesma coisa, coloca você ali. Talvez nós íamos fazer a mesma coisa, como fazemos hoje em dia, cada um de nós. Ai, pastor, é verdade? Ué, está na Bíblia, a gente vê o tempo todo isso. E se a gente der uma olhadinha de vista no Brasil hoje, e no mundo de 7 bilhões de pessoas, tem 3 bilhões que não sabem nem quem é esse nome. Não sabem, nunca ouviram. Jesus, não sabe. Se você perguntar, eles não sabem quem é, eles pensam que é um vizinho, é o nome de alguém por aí. Depois de 2023 anos desse acontecimento. Discípulos trancados em si mesmo, nos seus prazeres, seu dinheiro, seus lazeres, seus afazeres, seus alvos profissionais, sua vida familiar, sua e etc. Trancados. E não estão muito afim de sair dessa porta, desse cenáculo, porque o mundo é difícil demais. O mundo é tenebroso, eu já li um livro. Quem já leu esse livro? O Mundo Tenebroso. É louco ali, né? Dá uma visão bem legal dessa luta aí, hostil. Talvez muitas igrejas estejam assim também, trancadas, dessa forma. Só que Jesus entrou lá atrás das portas trancadas. Ele consegue entrar
através da porta que você tranca, como igreja, como pessoa, como família, e falar atrás dessas portas que nós fechamos, paz seja convosco. Ele não veio aqui falar, seu bando de sei lá o quê, já era tempo de vocês estarem fazendo coisas muito mais eficientes, maiores, melhores do que se esconder. Não, ele diz paz. Paz seja convosco. Toca aqui. Toca aqui. E dá uma promessa que foi estremecedora para aqueles discípulos. Qual foi? Paz. Promessa de paz. Eu não vou falar sobre a paz, que é fundamental, mas vamos imaginar o que aqueles discípulos, ao verem Jesus ali ressurreto, poderiam imaginar, depois de tocar na mão, tocar no lado dele, que eles ouviriam. Tudo menos isso. Porque quando você encontra um bando de covardes, como esses discípulos, você não, eles. Né? Nada pessoal. Que foram desafiados e viram milagres, viram coisas que dificilmente um ser humano na terra pode contemplar. Se esconder e ficar com medo de um povinho chamado judeu, porque eles viram os judeus crucificarem Jesus. Pô, se crucificaram o mestre, o que vai sobrar para mim? Não sei. É melhor não se envolver com esse troço, não. E, de repente, a Bíblia diz que ele falou paz. E essa paz, ela está embutida com uma sequência de coisas incríveis, porque ela confronta, em primeiro lugar, o medo que nós temos lá dentro, de sermos homens e mulheres verdadeiros, que se comprometem até as últimas instâncias com aquilo que a gente crê. Nós não somos assim. Vamos falar a verdade. Nós dividimos o nosso coração com tantas outras coisas, mas Jesus afirmou para mim e para você que divide o coração, que tem medo, que está com a porta fechada, que prefere pensar nos seus, isso, aquilo e aquilo outro, do que no dele, porque o dele é muito difícil. Ele afirma de novo, paz seja convosco, 2 vezes. Eu não sei se eu faria isso. E eu tenho certeza que você também não faria isso. Se você se deparasse, quando você se depara diante de situações assim, vem uma exortação, vem uma disciplina, vem uma sei lá o quê, né? Uma chamada de atenção, uma puxada de orelha, uma arrancada de cabelo. Fala assim, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês fizeram comigo? O que adiantou eu ensinar tudo que eu estou ensinando para vocês o tempo todo? Não. Merece eu mandar fogo do céu nesses caras. Não, que os discípulos pediram isso para os outros. Lembra? A gente gosta de pedir fogo para os outros. Jesus então mostra de novo a mão, o lado e reforça. Paz seja convosco. Quando ele fala paz, ele diz, logo em seguida, acho que o texto não está lá, pode deixar o texto lá, por favor, Léo? De João. Logo em seguida ele diz uma coisa que, meu Deus do céu, vai tirar a paz deles mais ainda. Eu vos envio. Como é que você vai enviar um cara que está escondido, medroso, covarde, dizendo, vai, agora você vai. Não, agora que eu não vou. Mas ele diz, ó, como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E com essa ordem ele anuncia o que está em vigor há 2023 anos, Gilmar. Não mudou. Começou aqui,
passou por todos os tempos, eras, história, e dentro do momento moderno, contemporâneo, do desafio que nós temos diante da realidade hoje, que sempre teve, eles viram isso daí na época, eles pensaram em alguma coisa. Em todos os momentos, teve logo depois um momento mais difícil ainda, porque eles foram jogados nos leões, eles foram mortos, foram crucificados de cabeça para baixo, foram torturados, foram perseguidos, nós nem passamos isso ainda. E já estamos assim? Paz seja convosco, meu irmão. Porque Jesus disse, eu dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. É impressionante como nós gostamos de ter paz. Mas a nossa paz, a gente quer gerada e fabricada da maneira que nós preferimos, gostamos. Por isso que ela não dura quase nada. Tem prazo de validade no envelope, essa paz. De repente, Jesus deixa claro, depois de 2 vezes falar, eu vos envio como eu recebi essa ordem do Pai, agora estou dando para vocês a mesma ordem, sai dessa casca dura, desse coração duro, medroso, covarde, e vai, mas vai com a minha paz. Porque se você for com medo, for com covardia, tu não vai durar nada nesse período de ir. Por isso que a igreja, você e eu não queremos ir. Eu me sinto às vezes um covarde, um medroso, salafrário falso, que a gente fala coisas que Deus diz e a gente não corresponde, não responde aquilo que Deus está falando. Às vezes eu me sinto assim, um blefe, irrelevante. Estou falando de mim, tá? Não estou falando de você, não. Eu acho que ele se sentiu assim também. Não sei se você tem algum pensamento parecido. Eu tenho as minhas preferências. E eu acho que missão, afinal de contas, é para quem vai para a África, porque ele disse, ide a todas as nações, vai lá para os Cafundel dos Judas, se existe algum desse aí por aí. E a gente entende que parece que missão é para isso, a gente se esconde covardemente atrás de uma missão que foi dada para mim e para você, porque a gente pensa que não, é só para quem vai para as nações que é missionário. Pessoal, o conceito de nações dessa época não existia. Não existia nações desse tempo que tem hoje. Essa palavra aqui, ela tem um contexto diferente, eu já vou te explicar já já. Missão não tem nada a ver comigo, e nem com as minhas preferências, nem com o meu gosto. Tem a ver com ele e com a missão dele. Eu não vou implantar aqui, nem em lugar nenhum, no mundo, nem na minha casa, nem no meu vizinho, nem no Boqueirão, nem na cidade de Curitiba, aquilo que eu gosto, que eu acho, que eu prefiro. Não, missão é missão. Ontem eu estava a cavalo, eu me lembrei de um filme que eu vi há muito tempo atrás. Interessante aquele filme, que eu entendi como é que funciona por trás das coisas. A gente não tem noção do que funciona por trás das coisas. Mas o mundo está aí, o mundo é um por trás, entendeu? Você não está vendo exatamente o que está acontecendo, mas está por trás das coisas. E aí eu vi ontem eu estava sentado ali, de repente, eu nem falei para a avó, eu bati o olho num cara forte pra caramba. Ele estava com uma camiseta do BOPE, do Rio. Aquela caveira atrás, o cara levantou, até, né? Não, o braço do cara me arredou as pernas junto. E ele levantou, estava escrito assim, ó, missão dada é missão cumprida. E eu não estou entendendo isso daqui. Não estou entendendo isso daqui. Não estou entendendo a gente, não estou entendendo o que está acontecendo com essa igreja que recebeu uma missão dada e não cumpriu.
aqui tem uma tensão muito forte. Porque esses caras que ouviram isso daqui, quando eles disseram paz e paz de novo, aí agora te envio. Eles falaram assim, bom, não mudou nada. Eu vou ter que abrir a porta, vou ter que sair lá fora, eu vou ter que enfrentar tudo. Que tensão! Ela não é nova. Não foi nova para eles, não vai ser nova para mim, não vai ser nova para você, e nem para a história. A igreja primitiva também lutou com tensões e questões que nós lutamos hoje. Primeiro, conflitos de dentro. Atos 11, de 1 a 3, você vai ver conflitos que aconteciam dentro da igreja, que impediam, emperravam, bloqueavam. Eram obstáculos gigantes que eles não queriam enfrentar. Pessoal, eu não estou nem falando da Bíblia toda, porque a Bíblia toda sempre foi assim. Se você olhar a história, é sempre a mesma coisa, não mudou nada. Então, lá em Atos 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Eles tinham que ir para onde, esses judeus aqui? Os gentios. E esses gentios não eram nações, eram etnias. Essa palavra no grego significa etnias, significa línguas e culturas individuais diferentes. Você lembra quando o Espírito Santo desceu e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo? Quantas línguas foram faladas ao mesmo tempo e quanta gente que estava ali naquele momento, naquela região, que falava línguas diferentes. Eu não falo a língua aqui do pessoal do Boqueirão. Eu não falo a língua desses pastores aí, que tem essas igrejas mega, esse conceito de eficiência profunda, né? A gente não se identifica com as etnias. E aqui tem um problema aqui dentro. Versículo 2 diz o quê? Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a ir contra ele. Eita, esses caras da circuncisão são um pé naquele lugar. Eu não pensei em nada, tá? Só falei a metade. Um pé no pescoço. Pessoal, que gente mais incrível somos nós da religião. Fariseus, não mudou nada. Eu creio que é assim. Ninguém está te perguntando, nem para mim, nem para você, o que você crê, o que você gosta, o que você prefere. Ele só está mandando, vai. A atenção não mudou. Versículo 3. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Isso aqui estava acontecendo aonde, pessoal? Dentro da igreja. Aí você vai vendo outros fatores, aí você vai se divertir. Aí você vai perceber que o apóstolo falou, olha, Deus me deu uma visão, e tem que explicar, e o Espírito Santo baixou lá nos outros que são gentios também, entendeu? Os caras ficaram doidão, começaram a falar em língua também. Então o evangelho é para eles também? Até quando que a gente vai pensar que o evangelho é para eles daqui da cidade também? Do Boqueirão, teu vizinho, é para eles? Para esses incircuncisos, pagãos, gentios, essa etnia diferente da gente, fala uma outra língua, que tem uma outra tribo. Está cheio de tribo no mundo hoje, tribo disso, tribo. Eu não vou mencionar porque tem tanta que eu vou ser injusto com todas as tribos. Em várias áreas. Tem tribo de tudo agora. Tem até as letras. Tribo para cá, tribo para lá. Eu não sei falar a linguagem desses caras. Mas Jesus falou a tu e você está aqui. Alguém falou com você. Atenção. Mas é os conflitos de fora também. Porque não precisa botar, Léo, o Mateus 28 que a gente leu, está dizendo para a gente ir para todas as etnias, todas as pessoas com identidade diferente da nossa, preferência, gosto, estilo, e assim por diante. Falar para eles do poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que Ele apareceu aqui e está dizendo para eles,
Paz para você e para o mundo que quiser ouvir isso. Mas ele deu autoridade para esses caras aqui. A Bíblia diz, Mateus, toda autoridade me foi dada em que lugar? E na terra. Então eu estou dando para você também. Recebeu? Deu. Você não percebeu, mas ele deu. Eu não vou nem entrar na questão de autoridade, porque a autoridade é o que determina o poder de influenciar, de rasgar, de destravar, de desbloquear, de arrebentar com as portas trancadas, com o medo das pessoas, com as inseguranças, com os vícios, com as corrupções sistemáticas, pessoais, familiares, essa corrupção maldita religiosa que Jesus tinha que enfrentar o tempo todo, que dá desculpa, que sempre se esconde atrás da porta e justifica de um jeito que até a gente fica besta. Meu Deus, não tem nem argumento para esse troço aí. Tem pessoas diferentes de você, tem cultos diferentes, mas a nossa chamada não mudou, meu irmão, minha irmã. O Senhor deu o Espírito dele para a gente, capacitando, dizendo do próprio Filho, paz. Paz para os que estão dentro, paz para os que estão fora. E enquanto você estiver no mundo e teu coração estiver batendo, esse é o teu chamado. Não é um chamado para evangelizar, pessoal. É chamado para ser missionário, para entrar no nível de Deus e ser missões. Porque quando eu penso missionário, eu penso lá na China, né, Roberto? Mas quando eu penso em evangelismo, eu penso, eu me escuso. Eu me desculpo, não tenho, não sei, não é comigo, não sei falar. Não é meu dom, não sei falar. Você falou saúde, está vendo? Você fala, pode falar o que você quiser, você sabe falar, assim. Obrigado aí, quem espirrou e quem deu saúde. Ok, meu irmão? Quem está no mundo aqui agora? Entende que Deus disse para nós que todas as pessoas dessa cidade de Curitiba, aqui agora, não tem nada a ver com África, com Cuba, com sei lá o quê. Aqui agora precisam de Jesus. E nós fomos colocados no boqueirão para ser uma missão de Deus. Deus me convenceu disso, acho, duras penas. Se eu contar minha história, tudo que eu passei, quando eu cheguei aqui, onde eu estou e o que Deus está falando para mim, eu acho que eu vou ter que dar paz 3 vezes para vocês. Nós estamos ouvindo algumas questões sendo estudadas hoje, e existem só 2 problemas que impedem e levam uma pessoa a ficar trancada e ter medo. Vou resumir aqui, presta atenção, porque você, ouvindo ou não, Deus está falando para o mundo todo e vai continuar falando. Nossas preferências, eu prefiro, isso é uma praga do inferno. Eu prefiro que seja assim. Ele disse, não é o meu estilo, não é o meu gosto. Os estudiosos, não fui eu, fizeram uma pesquisa mundial e descobriram essas 2 coisas que levam uma pessoa a ficar trancada em vários níveis e ter medo. Eu prefiro viver assim, viver assado. Eu gosto disso, não gosto daquele jeito, entendeu? Se eu fosse fazer uma ministração aqui, eu ia parar nisso aqui, mas não vou fazer isso. Como é que a gente pode alcançar o boqueirão com uma igreja que prefere e que tem gosto? Eu preferia que a igreja ficasse num lugar mais bonito, lá na frente. A gente já ficou na Avenida Iguaçu. Agora tem uma Avenida Iguaçuzinha aqui.
Eu acho que Deus fez uns negócios aqui com a gente, né? Deus tá querendo alguma coisa com vocês. Porque chegamos aqui, era uma rua daquelas, tipo Curitiba, né? Como é que é o nome? Antipó. É. De repente os caras reformaram a rua, a gente nem pediu. Lembra que eu falei que eu ia pedir para a prefeitura? Só que eu não sabia que essa rua ia continuar, né? Eles puxaram lá do Alto Boqueirão, fizeram uma rua inteira e vão ligar essa rua aqui, lá na Avenida das Torres, que é o nome, né? Tem tanto nome essa avenida ali. Essa aqui do que vai para o aeroporto, é esse nome, né? Botaram uma mão só e botaram um ponto de ônibus aqui na porta. Aí eu olhei, eu fiquei olhando. Nossa, outro dia eu estava olhando, mexendo, botando noção de coisa no chão, na rua. De repente eu vi, o que é isso aqui? É um ponto de ônibus, botaram um sinal aqui pertinho. Eu falei, para quê? É porque tem que passar um ônibus ali. Parece que Deus está querendo trazer a cidade de Curitiba todinha para cá. Dia 3. No começo eu pensava assim, eu estou isolado da cidade. Quando eu cheguei aqui, eu não vou explicar porquê. Se você não entender, não tem problema, não faço questão nenhuma que você entenda. Eu estava falando assim para Deus. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só vou responder a primeira palavra, as outras eu não vou falar. Eu estou te escondendo, eu quero fazer uma obra tal que olho nenhum jamais viu, ouvido ouviu. E eu preciso te esconder por um tempo. Eu sei por que Deus está me escondendo. Aí teve gente que veio pagar, isso aqui é tão longe. Né? É longe para mim também, cara. Eu não queria isso, eu tinha uma preferência diferente. Eu tinha um outro gosto. Aí Deus falou, você não tem nada a ver com o teu gosto, com a tua preferência, não tem nada a ver com isso, meu filho. Você tem que fazer a minha missão, e não eu a sua. Tá bom, como? Como é que eu vou alcançar o Boqueirão? Esse pessoal diferente aqui, eles são diferentes. Nós percebemos que o pessoal, o estilo do espírito que atua na Água Verde, onde a gente estava antes, é outro espírito aqui, não é, Elton? É ou não é? E eu falei assim, quando eu pregava para vocês no começo, eu falei, esse cara não estou entendendo nada. Eu estou pregando, aí alguém falou, pastor, você prega muito... Não é para entender o que você está falando. Eu falei assim, bom, se você não está entendendo, o que eu faço? Eu diminuo, estou indo lá, que nem um amigo... Eu tinha um amigo assim que era empresário muito grande, e ele foi num grupo familiar uma vez, lembra? E uma irmã falou assim, olha, eu queria que vocês orassem. Eu me senti desse jeito. Eu queria que vocês orassem, porque estava na casa dela, a célula. E tinha ali umas 20 pessoas. Eu queria que vocês orassem, porque eu mandei fazer um armário, e o armário passou 40 centímetros da porta. Não sei como é que o marceneiro conseguiu essa proeza. Entrou pela porta da mulher. Aí o irmão perguntou assim, você quer que eu olhe para o armário diminuir ou para a porta aumentar? A parede aumentar. Ela ficou muito brava. Foi uma piadinha, mas foi real, sabe? Nós ouvimos, né? Eu já ouvi cada coisa, pessoal, que vocês não têm noção, se eu contar aqui, o reino de Deus tem muito humor, meu irmão. Me deu vontade de contar outros, mas eu não vou contar não, senão eu fujo aqui. A gente está querendo o quê? Que a porta, que o armário diminua ou a parede aumente? Nós estamos esperando o quê? Aí Deus colocou a gente aqui e nós não sabemos ainda, e não entendemos ainda que nós não estamos aqui para evangelizar, nós estamos aqui para cumprir uma missão. Missão dada é missão cumprida. Então, se Deus me revelou essa semana, eu estou compartilhando com vocês. Se eu não conseguir superar essas trancas desses corações, eu falei para Deus, eu que falei para Deus. Esses medos que as pessoas têm, essas preferências e gostos, Senhor,
Vamos fazer aquilo que é possível. Eu estou falando para Deus, ou o Senhor aumenta a parede, ou o Senhor diminui esse armário, porque não está dando esse negócio aí. Cada um de vocês tem uma preferência, um gosto, e aí vai por diante. Eu não vou fazer pesquisa sobre isso aqui. E eu descobri que eu tinha que me render. Eu falei, pai, não sei o que o senhor vai fazer. O senhor tem um propósito na nossa vida como missão. No evangelismo uma coisa, missão é outra, porque isso aqui que Jesus deu foi missão. Vai aqui. Quem quer atingir? Não responde não, tá? Porque pode trazer fogo na tua cabeça. Só pensa. Quem aqui está querendo atingir a cidade toda de Curitiba? Não responde. De onde é que a gente vai partir? Daqui? Nós vamos ter que quebrar essa porta. Eu não vou quebrar porque eu não tenho essa bola toda. Eu já pensei, vou jejuar 40 dias, não vai acontecer nada. Vai acontecer só comigo. Vamos fazer um jejum e oração com a igreja toda. A gente já convocou 1000 orações com a igreja toda. Quem ora é um grupinho de meia dúzia. Foi? Um grupão de 6, né? Aí os outros ficam continuando achando que alguém vai subir no monte para ele, vai orar e vai tudo acontecer na casa dele. Que os outros vão jejuar e as finanças vai mudar. E o marido e a esposa e os filhos vão voltar para o evangelho. O pessoal vai fazer isso por nós. Mas nós temos uma missão que não é restrita a esse tipo de mediocridade. Nós temos uma mensagem, Lucas 24, 46 e 48. Pode pôr lá, por favor, Léo. Que diz assim: E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Pode continuar, querido. E que em seu nome se pregasse o quê? Não é pregação motivacional, pessoal. Você sabe por que muita gente hoje não está ficando mais nas igrejas, está procurando outro tipo de gueto evangélico? Esse gueto pode ser grande ou pequeno, não importa. Porque essas igrejas são motivacionais. Deus não te enviou para você motivar ninguém, tu não motiva ninguém, nem você mesmo, às vezes você consegue. Mas o Espírito Santo, que habita na gente, gera poder. Para a gente pregar uma mensagem que ninguém quer mais ouvir. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a mensagem. Portanto, arrependei-vos e crede. E nós temos que pregar isso, porque só dessa forma o pecado é redimido e as nações, começando ali em Jerusalém, depois nas etnias próximas, depois foi se estendendo para outros lugares, vão poder ter a oportunidade de decidir se quer realmente se converter. Isaías 43, 9 e 10. Poxa, cara, tu tá rápido demais, eu nem olhei, já está lá, cara. Todas as... Você vai cansar de ouvir isso. Congreguem-se, povos, reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer ouvir a predição antiga? Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, isso é verdade. Marcos 1, versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes quem? Esse mesmo que estava lá no cenáculo, que estava aqui no começo, que está aqui agora. Aí, ó. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pode ir. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante ele viu outro, Tiago, Zebedeu, João, que estavam também no barco consertando as redes.
E logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai, empregado, deixaram todos os seus negócios. Que coisa louca a gente deixar os nossos negócios para seguir. Se você continuar os textos, você vai perceber no capítulo 1, lá no 14, Jesus disse, prega para eles arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede. Nós temos que parar com essas baboseiras de ficar pregando o evangelho, água com açúcar, porque nós produzimos um algodão doce na terra, pessoal. E algodão doce, eu passei no shopping outro dia, tem um carrinho lindo agora que é, você põe a moedinha, ele faz algodão doce sozinho. Sabe quem fica olhando aquilo ali? Criancinha. Pessoal, nós estamos produzindo algodão doce para a terra. O que é isso? Nós estamos produzindo gente infantil. Nós temos dentro das nossas igrejas imaturidade, infantilidade. Pessoas que têm dificuldade de sair das suas portas trancadas, dos seus gostos, preferências, para ir para uma missão que é um verdadeiro propósito. E criança não faz isso. Fazer a última pergunta agora. O que seria dessa cidade se você, povo de Deus, você... E você não, pastor? Claro. Eu. Usássemos nosso tempo, talento, fosfato para concentrar em alcançar os perdidos dessa cidade. Sendo testemunha de Jesus. Para de dar paulada no povo de Deus. Vai dar paulada no inferno, Satanás, pessoal. Você tem uma palavra? Vai falar para os incrédulos, vai falar para os gentios, para as etnias. Nós fizemos um levantamento muito superficial, eu e a Val, essa semana. Nós descobrimos várias etnias aqui do Boqueirão. Sabia? Tem gente, nós descobrimos como que começou, ela fez um trabalho que ela quer orar de forma mais eficiente. Como que essas pessoas vieram para cá, em que ano, como que a cidade aqui nasceu. Você sabia que o Boqueirão, essa região do lado de cá, era separada antigamente por uma estrada, quem lembra? Lembra? Já ouviu falar, né? Era mais ou menos assim que o pessoal do lado de lá fazia. Aquele pessoal de lá, do Boqueirão, é assim que eles falavam. Né? Do Boqueirão e região, né? Xaxim, isso aqui era um... A palavra mesmo diz, era um buraco, pessoal. Banhado. Entendeu? De repente, Deus está preparando o lugar do lado de cá e manda a gente para se juntar com quem já estava, glória a Deus, quem ficou. Amamos vocês todos. Deus está borbulhando, Robson, está entendendo? E a gente tem que sair das nossas trancas, cara. E fez a cidade virar, não tem mais um lado de lá e um lado de cá, agora é um lado só. Porque tem uma avenida chamada Avenida, como é que é o nome ali? Verde, não sei o quê. Linha Verde. Virou uma coisa linda, daqui a pouco aquelas árvores tão grandes, né, altas, né, já estão ficando. Já tem tudo agora. Agora é uma cidade só. O que você acha que Deus quer com Curitiba? Nós estamos orando, pensando. Como é que a gente vai atingir, então? De repente, a gente vê aqui do lado um rio que a gente teme quando chove muito. Tem problemas aqui na região. Deus botou uma avenida aqui na nossa frente. E fez o pessoal do lado alto, Boqueirão, ter que descer para o baixo Boqueirão, para atravessar para lá. E a gente, sem perceber, botou ali nossa marca. Reviver, iluminou. Está todo mundo vendo agora, porque ninguém ia ver antes. Vocês não estão percebendo que nós temos uma missão? Eu não falei para a Val o que eu ia pregar hoje. Não quero ninguém me influenciando, nem esposa, nem mulher, nem pastora, nem ninguém. Eu quero ouvir o Espírito. Eu estou te dando um pouquinho de discernimento
de grandes coisas que o Senhor está preparando para a missão dessa comunidade. A gente tem que pensar, eu não sou evangelista, eu sou missionário. Essa igreja aqui não é uma igreja que está tentando evangelizar, é uma igreja que tem uma missão. E aí eu vou te contar uma coisa, eu achei isso aqui muito legal. E eu vou terminar com isso aqui. Eu estava lendo sobre essas situações aqui, todas essas coisas que eu estou passando para vocês, e descobri que a gente tem uma mensagem, tem o Espírito, que eu já mencionei. Eis que eu derramarei o meu, e sereis minhas. Aí eu estava lendo isso aqui é muito legal, senhor. Isso aqui aconteceu mesmo, é verdade. Uma igrejinha de 35 membros dos Estados Unidos, que nasceu em 1952. Eu não tinha nascido nessa época, não tinha mesmo. Só o Valmir. 1952, pessoal. Toninho, tu já estava vivo, não? O Gilson não está de fé, tem uns irmãozinhos ali passeando por aí. E fazendo inveja na gente lá em Gramado. O cara vai e não me convida, pô. Então não manda foto. Brincando. 1952, amém? Do interior dos Estados Unidos, na época era uma cidade forte, mas o mundo mudou. A cidade mudou, as pessoas se deslocaram, saíram dali, foram procurar outros centros que tinham mais oportunidades, mais escolaridade, mais nível social, mais opção de coisa. E depois de um tempo, ficou 35 membros ali. Um tempo bem grande que ficou isso aí, tá? Agora, olha o que eu vou te falar. A média dessa igreja de 1952, o que ficou ali, 35 membros. Quantos membros? A média da idade deles, sabe qual que era? Dá um chute. De 68 a 80. Mas tinha um jovem de 30 anos, era o grupo de jovens da igreja, ele era o único. Tomaram uma decisão. Olha a decisão que eles tomaram. Deus colocou a gente aqui naquele ano, sei lá quanto tempo que passou isso aí, 52 para agora. Com uma missão nós cumprimos, mas agora não estamos mais cumprindo aqui, está todo mundo já, dobrando o cabo da Boa Esperança. E o presidente dessa igreja tinha 88 anos. O grupo de jovens era um com 30, a média de 68 a 80 e o presidente 88. Pessoal, mais difícil do que isso aqui você não encontra. Numa cidade interiorana que outras igrejas cresceram, mudou tudo. Quem está entendendo? Aí, de repente, esse presidente reuniu a galera, veio todo mundo de andador, de bengala. E ele fez uma reunião, disse, pessoal, nós vamos viver trancado aqui do passado, como aconteceu na história, ou nós vamos mudar e cumprir a missão que Deus nos deu? Aí eles se olharam assim, você imagina. Pastor, conta comigo. E eles chamaram o maior evangelista que eles tinham conhecimento para dar uma palestra de como que eles podiam mudar isso. O evangelista chegou lá e encontrou esse negócio aí. Ele falou que tinha até gente que ia com balão de oxigênio para a reunião, pessoal. Sabe? Mas ia. Eu não vou nem mexer nisso aí. E eles, então, o cara olhou assim, tomou um susto, Roberto. Tu não tomava também? Fala a verdade. Você acha que o negócio aqui não vai funcionar. Por isso que eu me animei com vocês. Estou brincando, A esperança. Não, estou brincando, mas é verdade.
Aí ele reuniu, eles ouviram, o cara ficou sem graça, mas deu aquela palavra de missões, cumprir o propósito, e etc, etc. E eles se animaram. A galera se animou, pessoal. Primeira coisa que eles fizeram foram orar. Fizeram uma oração, um grupinho de oração de 3 meses. Só tinha eles também. Decidiram por uma estratégia, depois de orarem, e executaram essa estratégia. Prepararam o ambiente. O que aconteceu? No caso deles, eles fizeram uma estratégia muito interessante, que é mais no contexto deles da época, isso foi recente, viu? Que eles pensaram assim, qual é a festa mais importante do cristianismo? Não é o Natal, viu, pessoal? É a Páscoa. Eles pensaram, vamos fazer um programa de Páscoa. Tudo velhinho, cara. Vamos fazer um programa de Páscoa. Aí eles limparam a igreja, eles mesmos limparam a igreja, foram lá, não sei como que eles fizeram isso, eu não entendo os detalhes. Arrumaram, prepararam, ficaram fazendo alguma coisa que eu não sei o que é, eles não falaram também. Uma apresentação. Quem que eles chamaram? Os parentes, os netos, os filhos, os bisnetos. Não sei se tinham mais do que isso, eu nem sei como que fala, né? E chamaram os amigos para ver. Eu acho que o pessoal foi com dó, né? Porque a igreja cabia 250 pessoas, lugares, vamos lá, né? Só que no dia da Páscoa, encheu e não tinha lugar para entrar. A partir desse momento, essas pessoas que foram ali, foram visitadas pelo Espírito, e Deus fez uma obra por causa da iniciativa, da missão que aquele pessoal tinha. Atualmente, eles têm vários cultos. Ressuscitaram a igreja. Não morreram. Não é recente, isso é recente. Claro que aqueles mais... O presidente deve ter morrido, né? Queridos, o que vocês entendem disso? Que eles saíram do quarto totalmente impossibilitados em todos os sentidos e falaram assim, não, vamos cumprir a missão. Eles entenderam que eles podiam abraçar o mundo, falar de Jesus, transformar a vida daquelas pessoas daquela região nesse contexto, no tempo que eles vivem, porque eles entenderam, nós somos missionários, temos o Espírito Santo, a mensagem mais poderosa que uma pessoa poderia ter. E eles perguntaram para aqueles velhinhos, e eu vou perguntar para vocês agora, o que faremos, irmãos? Deus te abençoe. Pode ir para casa.